Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, mais uma vez, estamos juntos no seu televisor. Esse programa é um programa que tem uma finalidade, fazer uma entrevista com alguma pessoa, sempre uma boa entrevista. O Evangelho é para que a gente pense. A mensagem do Evangelho é coerente, ela tem apoio histórico, ela não é um conto de carochinha, baseado em nada, em crendice, certas deusas, entre aspas, que aparecem quase que fruto de mitologia. Não, a nossa mensagem, ela tem respaldo histórico e tem respaldo no testemunho de vida de milhares e de milhares de pessoas que nos antecederam. E na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, compiladas por uma equipe de homens e mulheres cheios do Espírito Santo que nos deixaram esse legado. Está começando o programa Louvor e Mensagem e nós esperamos que esse programa faça diferença na sua vida. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. No bate-papo de hoje, eu tenho a alegria de receber a Liz Rupsel. A Liz, ela é administradora e foi gerente em duas grandes multinacionais e agora está desfrutando do seu período de aposentadoria. Mas ela teve uma experiência maravilhosa com Jesus, uma experiência que envolveu também a sua família. E nós vamos conversar sobre isso. Tudo bem, Liz? Graças a Deus, tudo maravilhoso agora, pastor. É verdade, é. Liz, é muito importante a gente começar do início dessa tua experiência com Jesus, porque foi essa experiência que te segurou nesse furacão, né, que a gente vai contar aqui para o nosso público, né? E como é que começou essa experiência com Cristo na tua vida? A minha avó, que hoje tem 102 anos e mora em Recife, foi a base da minha vida. Então, ela me levou para a igreja evangélica, lá eu aceitei a Cristo, passei por um período bem criança ainda, e por conta disso, eu me transformei no ser humano que eu sou hoje. Aí você passou um tempo na juventude meio desligada, se casou, até que essa semente maravilhosa do Evangelho colocada no coração daquela criança brotou novamente. Mas como foi? Quem trouxe, quem regou essa sementinha aí para ela brotar outra vez? Trabalhando comigo, tinha uma moça chamada Neucina, que é da Maranata de Caxias, uma verdadeira bênção. Então, ela me indicou a Maranata da Tijuca. A Igreja Missionária Evangélica Maranata. Exato. Que na Tijuca. Tem o pastor Paulo Brito à frente. Eu entrei, assisti o primeiro culto junto com o meu marido e simplesmente me apaixonei. E eu já havia tentado outras experiências também na igreja evangélica, mas nada se comparava ao equilíbrio que eu encontrei nessa igreja. Você se identificou totalmente aqui com a nossa igreja. Exato. E nós nos identificamos com você que também, bom, né? Que bom, eu lembro da sua chegada, foram tantas amizades, verdade. né? Esse seu jeitinho assim também extrovertido cativou aqui os irmãos e você agora é da nossa família. Amém. Não é? Agora, Liz, você nessa caminhada, até que chegou o ponto que você e seu esposo, vocês estavam no que a gente diz que é a grande formatura dos pais, né? Você forma um filho, você formou o teu filho, Tiago, um moço inteligente, Sim. bonito, bem colocado profissionalmente. Você estava ali no casamento do seu filho, outro momento importante para nós, pais, mas chegou um dia muito difícil. Como foi difícil? Muito difícil, em que essa harmonia, assim, né? A gente, às vezes, está vivendo numa harmonia, mas essa harmonia começou a desmoronar. O que foi isso? Pastora, o meu filho, logo após o casamento, ele sofreu alguns problemas de doença, com paralisia facial, com desequilíbrio motor, e ele veio direto da lua de mel para o CTI de um hospital. Nós ficamos completamente desolados.
E durante 2 meses, tomando muita medicação endovenosa, nenhum médico chegou a uma conclusão do que ele tinha. Então, o sofrimento foi tremendo quando nós o levamos num médico especialista, porque o diagnóstico era impreciso e diverso. E esse médico, então, finalmente solicitou uma biópsia de crânio para que houvesse a conclusão de um diagnóstico quanto à enfermidade. É porque essa falta de diagnóstico é muito estressante, né? Muito. Imagina, seu esposo médico, Exato. não é? Vendo o filho sem diagnóstico, isso daí deixa a família sem ter o que agir, o que fazer. A gente fica sem chão, pastora. Não é verdade? É verdade. E o que, afinal de contas, diagnosticaram e como que conseguiram isso? Bom, a primeira vez que eu pude ver como Deus faz diferença na nossa vida foi depois dessa biópsia. Porque o médico que nós chamamos foi maravilhoso. Teve que abrir o crânio, né? Ele quebrou o osso. Meu filho estava apavorado com isso. Imagina, Quem não ficaria? Que idade teu filho 29 anos quando ele entrou no hospital. E lá ele precisou de algumas amostras para que houvesse uma conclusão do que ele teria. Ele podia ter tirado uma amostra, 2 amostras, e ele teria cumprido bem o papel de médico. Mas ele não cessou enquanto ele não detectou o problema real que acometia o meu filho. E essa cirurgia, posso assim dizer, que deveria durar 1h30, durou 7 horas. Quer dizer, uma biópsia, né? Total. Eu tenho convicção de que Deus operou usando esse médico para que houvesse essa conclusão. E a conclusão, né, precisava do diagnóstico, mas o diagnóstico também trouxe muita incerteza, não foi, Elis? Claudete, nós ficamos sem chão. O meu filho ele foi diagnosticado com um linfoma no sistema nervoso central. Ou seja, é uma doença do sistema imunológico. E no local que é muito difícil. No cérebro. O cérebro define todo o corpo. Verdade. É muito difícil. E aí, como vocês enfrentaram isso, Liz? Toda essa tua bagagem, dessa experiência com Cristo, eu imagino, como é que você pôde enfrentar essa situação? Primeiro, pastora, eu faço parte de uma família. A Maranata é uma família para mim. Verdade. O pastor Paulo Brito... Nós realmente nos envolvemos assim, né? Totalmente. Trouxemos o Tiago para o nosso coração e era todo dia... Ele ergueu muitos clamores. Todo dia orando. Todos os nossos irmãos em Cristo também oravam. Eu jejuava. Eu ouvia louvores e cada vez que eu ouvia uma música maravilhosa que me ligava a Deus, parecia que as janelas do céu se abriam e a fé brotava no meu coração. A fé crescer, porque é uma luta, né? Muito. É uma luta entre o diagnóstico, entre o pessimismo e a fé. É uma luta constante. Só que a fé, pastora, ela nos leva a lugares que a gente não abre acredita espaço, que pode ter, né? Não há espaço para dúvida. Inclusive, eu vivenciei num dos problemas e numa das intercorrências ocorridas com a saúde do meu filho, uma experiência com Deus tão tremenda, que não tinha dúvida para o meu coração. Era só chamar Jesus para entrar. E ele entrou. E com isso, eu tinha uma certeza, eu tinha uma força, não porque eu sou fraca, não sou forte, eu sou fraca, mas a minha força vinha de Jesus. Vinha de Deus. E isso tudo foi tão maravilhoso que quando meu filho, numa outra intercorrência, teve que abrir os 2 pulmões, porque ele não respirava mais, ele respirava por aparelho. O médico saiu do centro cirúrgico junto com toda a equipe e foi levá-lo com uma maca para voltar para o CTI. Ele parou e quando ele me encontrou, óbvio que como mãe eu estava chorando. E eu falei, meu filho vai ser curado. Jesus vai curar o meu filho. Ele olhou para mim, pastora, e falou,
fechou os lábios, cerrou os lábios e disse: é muito grave o estado do seu filho. Então eu olhei para ele, em prantos, claro, e disse: eu nem vou dizer para Deus que eu tenho um problema. Eu creio que nesse momento ele deve ter pensado: essa mãe enlouqueceu de vez. Eu respondi para ele: não, eu não vou dizer. Eu vou dizer para esse problema que eu tenho um grande Deus. É verdade. E aí ele fez assim, saiu junto com a equipe, ficou o anestesista. Esse anestesista falou: mãe, eu posso te dar um abraço? E ele me deu um abraço e eu me senti como se tivesse sido abraçada por Jesus. Foi uma experiência. Que fé. E a partir daí, os exames não estavam bons, o raio-x piorava e o quadro clínico do meu filho evoluía positivamente. Ele deu um diagnóstico de morte para o meu filho. Todas as circunstâncias eram contrárias, ruins. todo ao contrário. Por outro lado, os resultados iam melhorando cada vez mais. Ele diagnosticou que o pulmão, os 2 pulmões do meu filho estavam queimados pelo produto da quimioterapia, que era provavelmente o MTX. Mas, na realidade, 4 dias depois, isso era uma sentença de morte, porque ele não poderia continuar com a químio. Não continuando com a químio, como ele ia se curar do linfoma? É verdade. E aí o que aconteceu? 4 dias depois, esse mesmo médico voltou para a gente e falou: eu errei o diagnóstico, mas eu tenho convicção que ele não errou. Jesus mudou esse diagnóstico. E é assim que Jesus trabalha na nossa vida. Verdade, é. Não há impossível, não há desilusão, não há problema, não há nada que Jesus não possa resolver. Com certeza. E a gente só basta trazê-lo. E essa palavrinha tão pequena, de 2 letrinhas só, fé, chamada fé, faz a diferença e faz as coisas acontecerem na vida de quem conhece Jesus e clama pelo seu nome. Isso é verdade. E, Liz, eu lembro que é muito lindo quando ia começar toda essa luta, porque foi uma luta de toda a família, do Tiago, da sua esposa, Amanda, tua, do teu marido. Você falou com o Tiago que ele precisava, naquele momento, entregar toda a vida dele para Jesus. É verdade. A gente nunca sabe o que vai acontecer e a gente pode tudo, menos viver sem Jesus. E eu não queria isso para o meu filho, é claro. E você conversou com ele? E eu perguntei para ele: filho, você quer esse Jesus tão maravilhoso para a sua vida? E ele respondeu: sim, mãe, eu quero. E isso me tranquilizou muito. E hoje o meu filho é um novo homem, totalmente transformado, porque ele abriu o coração para Jesus entrar. Que coisa linda, né? E Liz, a gente sabe que nessa caminhada toda, o Senhor esteve com você. Totalmente, me sustentando. Isso fez a diferença. Isso é importante que os nossos telespectadores que estão passando por uma situação assim, como você passou, de desengano, né? Total. Seu filho estava desenganado. Verdade. Que mantenham a fé em Jesus Cristo. Vale a pena. Eu até creio que numa outra qualquer situação acontece as pessoas partirem, mas como você falou para o seu filho, era importante que ele estivesse com Jesus. Com certeza. Porque o que acontecesse, ele estaria com Jesus. Preparado. Mas, por outro lado, cabe a nós, nessa situação, ter as 2 palavrinhas no coração. Fé. Fé em Jesus Cristo. Isso é importante. Quem faz a diferença. Passando uma situação como essa da Liz, de tristeza, desespero, enfermidade, desengano, fé em Jesus Cristo. A fé realmente faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Chame Jesus para habitar no seu coração, você vai poder ver que Ele pode todas as coisas, por mais impossíveis aos olhos do mundo que possam ser. É verdade, é isso mesmo. Obrigado, Liz, por esse testemunho de fé, que também traz a fé para o nosso coração. Que bom. Obrigada. Eu é que agradeço esse prazer enorme de estar na sua presença. É uma honra para mim, Claudete, estar com você. E para nós foi, assim, muito gratificante colher essa bênção juntos. Sou feliz por fazer parte dessa igreja, muito feliz por isso.
Obrigado, querida. É um privilégio. E você, amigo, telespectador, você está vendo aí um telefone, existe aqui um grupo de pessoas, voluntários, que vai atender a sua ligação com muito carinho para orar por você, para falar de fé, dessa fé em Jesus Cristo. Ligue para nós, procure visitar uma de nossas igrejas, você também vai receber esse carinho, vai conhecer uma família também em Jesus Cristo. Mas continue ligado, o programa não terminou. Você vai escutar uma mensagem abençoadora sobre Jesus Cristo, aquele que coloca fé em nosso coração. Bom dia, Deus abençoe a sua vida. É sempre uma alegria muito grande poder estar com você nestas manhãs de sábado. Eu sou o pastor Ari Iaque e eu estou pastoreando a Maranata de Duque de Caxias. É uma igreja muito abençoada. E eu estou feliz em poder estar lá. E eu quero aproveitar e convidá-lo para estar conosco amanhã, a partir das 9 da manhã. Nós temos a EBD, Escola Bíblica Dominical. Em seguida, temos um culto que é uma festa de louvor, de adoração e também de mensagem. Deus falando aos nossos corações. À noite, a partir das 18 horas, nós temos uma reunião muito gostosa também, onde louvamos a Deus e sempre há uma mensagem para os nossos corações. Eu espero você. Esteja conosco em uma dessas reuniões, inclusive na terça-feira, a partir das 19 horas e 30 minutos. Esteja conosco em uma dessas reuniões e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Eu quero compartilhar com você um texto da Bíblia muito curtinho que se encontra em Marcos capítulo 1 e o versículo de número 29 em diante. Jesus estava saindo da sinagoga e os seus discípulos lhe comentaram o seguinte: olha, a sogra de um dos seus discípulos, Simão Pedro, está muito doente, está enferma, está com uma febre muito alta. Como uma febre muito alta, pastor? Lucas, quando trata deste mesmo assunto, ele nos dá essa deixa. Ele era um médico e ele percebe que esta mulher está com uma febre fora do normal. Você sabe que a febre ela é um sinalizador do nosso organismo para nos chamar a atenção para que possamos buscar socorro, a cura. Há uma infecção em desenvolvimento e o corpo acusa essa infecção através da febre. Muito bem, a Bíblia diz que Jesus foi até lá, tocou naquela mulher, curou aquela mulher e em seguida ela levantou-se e pôs a servi-los. Existem umas lições preciosas nesse texto que eu gostaria de grifar aqui para você. A primeira lição é o poder da intercessão. Muitas vezes nós pedimos que as pessoas procurem Jesus, levamos as pessoas a Jesus. E nós temos na Bíblia Sagrada muitas pessoas que procuraram Jesus em meio aos seus dilemas, às suas dificuldades. Mas existem alguns casos especificamente onde nós não podemos levar as pessoas a Jesus, nós temos que levar Jesus às pessoas. E é aí que entra a intercessão. O texto diz que eles falaram da febre, falaram da necessidade daquela mulher a Jesus. Como é importante a intercessão. A Bíblia Sagrada dá uma importância muito grande a este ministério, a esta ação de interceder, de pedir por alguém, de falar a alguém acerca de outra pessoa. A Bíblia Sagrada dá tanta importância a isso que o próprio Senhor Jesus Cristo se coloca como um intercessor nosso. A Bíblia diz que Ele, neste momento, está como um intercessor diante de Deus para falar a meu respeito e falar a seu respeito. Eu não sei quais são as suas dores, quais são as suas dificuldades. Assim como aquela mulher, nós temos os nossos sofrimentos. Mas alguém intercedeu por aquela mulher. Um dos discípulos comentou com Jesus e a Bíblia diz que Jesus foi tocado de compaixão e foi até onde estava aquela mulher e realizou o milagre que ela precisava. Eu tenho certeza absoluta
que este programa de televisão está agindo de uma maneira muito especial. Nós estamos fazendo o que você não pode fazer. Talvez você não esteja com forças, não esteja, ou melhor, esteja com dificuldade de ir a um lugar, de se chegar a Deus através de uma igreja ou de uma reunião, e Deus, através da Maranata, está usando este programa para levar Jesus até você. A minha oração é que você abra o seu coração e deixe Jesus entrar na sua vida esta manhã. Ouça esta mensagem. Este programa está sendo um veículo para levar Jesus até você. Pois então abra o seu coração e receba Jesus esta manhã. A intercessão. Falar com Deus a respeito de alguém. Esses homens falaram de Jesus, ou melhor, falaram para Jesus a respeito daquela mulher. Você tem parentes, você tem amigos, você tem filhos que estão vivendo dramas dificílimos. Você está falando para Jesus acerca do seu pai, da sua mãe? Olha, a Bíblia, como eu já disse, dá uma importância grande a quem intercede. Fale com Jesus neste momento, neste dia, acerca do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha, do seu ente querido, dos seus amigos, das pessoas que estão presas ao poder das trevas. Fale com Jesus a respeito dessas pessoas. Fale através da oração. A Bíblia diz para você entrar para o seu quarto, fechar a porta e falar com Deus. E Deus vai olhar, vai ver você e vai ouvir a sua oração. Assim como Jesus se compadeceu daquela mulher, Ele vai se compadecer do seu ente querido, daquele na qual você está representando, naquele no qual você está intercedendo. E Ele vai ouvir a sua oração. E você vai ter o prazer, a alegria de ver e ouvir de Deus, ver a ação de Deus em resposta do seu pedido, da sua oração. Agora, o maravilhoso é que esse Jesus, ele se compadece, ele é movido de compaixão. A compaixão é algo maravilhoso. Nós estamos vivendo dias onde nós estamos nos acostumando com a violência, estamos nos acostumando com as desgraças e estamos perdendo a capacidade de termos compaixão. Eu quero, no nome do Senhor Jesus, pedir a você que fale com Deus. Eu estou orando a Deus para Deus encher o meu coração de compaixão. Eu preciso ter compaixão pelos que sofrem, pelos que estão vivendo desolações, tristezas. Se eu não for tocado, se eu não tiver compaixão dessas pessoas, eu não irei interceder. E como eu disse, a Bíblia dá importância à intercessão. Então, peça a Deus para que você seja cheio de compaixão. Assim como Jesus era cheio de compaixão. E a sua compaixão hoje por nós o leva a interceder por nós. Ele está falando com Deus a meu respeito e a seu respeito. E eu tenho certeza que Deus está ouvindo a oração, o pedido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra coisa importante, que é o terceiro ponto, é que tão logo Jesus tocou naquela mulher, aquela mulher foi curada. O Senhor continuou mesmo. Ele curou aquela mulher, a sogra de Simão, Pedro. A cura do Senhor foi direta. A febre é uma reação do organismo. A Bíblia não diz qual era a enfermidade, mas Jesus foi na fonte. Jesus tocou aonde precisava e ela foi curada. E logo ele a levantou e ela se pôs a servi-los. Que extraordinário é o poder do Senhor Jesus Cristo quando este age em nós. Meu amigo, Jesus não mudou. A Bíblia Sagrada diz que Ele continua o mesmo ontem e hoje e será amanhã. Ele está com o mesmo poder, com a mesma autoridade. E esta autoridade, esse poder está à minha e à sua disposição. No final deste programa nós vamos orar, vamos interceder por você. E você vai ser tocado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E com a sua fé,
você vai alcançar esta cura para a glória do Senhor Jesus. Creia que Ele pode curar você, que Ele pode libertar você. Creia que através da intercessão, os seus entes queridos, os seus parentes, os seus amigos podem ser curados, libertos, porque Jesus continua com o mesmo poder. Eu queria fechar este momento orando com você, intercedendo por você e pedindo o favor de Deus em seu favor, em sua direção esta manhã. Feche os seus olhos e ore comigo. Coloque a sua mão no seu coração como uma atitude de fé e ore comigo em nome de Jesus. Senhor meu Deus, esta manhã Tu conheces todos aqueles que estão nos ouvindo. Tu conheces mais profundamente, Tu sabe a dor, a chaga, a tristeza, a tribulação. Tu sabes, Senhor querido, todos os processos difíceis que os nossos telespectadores estão vivendo esta manhã de sábado, no decorrer desta semana que está se findando. Meu Deus, nós intercedemos por eles agora em nome de Jesus e pedimos, seja a enfermidade, seja uma corrente que os prenda, seja um processo maligno, seja o que for, nós pedimos em nome de Jesus, que eles sejam curados, que eles sejam tocados, que assim como Tu fizeste com esta mulher aqui no texto, Senhor amado, Tu possas fazer agora com aquele que tem fé na Tua pessoa bendita. Cura, Jesus, liberta, seja qual for a enfermidade, Senhor. Quebra as cadeias, as prisões, e que a Tua paz encha o coração desses queridos que nos ouvem esta manhã. É no nome de Jesus que nós Te pedimos. Amém e amém. Eu gostaria de convidar você para estar conosco amanhã, a partir das 10 horas da manhã, na nossa igreja Maranata, em Duque de Caxias. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Ari Iaque e espero você amanhã em nome de Jesus. Preste atenção, os nossos telefones estão à sua disposição. Eles estão passando aí agora para que você possa ligar para nós. Alguém vai orar por você esta manhã. Amém? O endereço da nossa igreja também está passando aí. Espero você. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus, eu tomo a decisão de nele confiar. Foi Cristo quem me escolheu, por isso eu certo estou que Ele não vai falhar. Então, se a vida escurecer e eu já não souber para onde caminhar, para Ele a mão vou estender, vou nele me esconder. Ele pode me guardar. Então, se a vida escurecer e eu já não souber para onde caminhar, para Ele a mão vou estender, vou nele me esconder. Ele pode me guardar, me guardar. Deus abençoe a sua vida.